Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento e que possamos aprender de Ti nessa noite. Vem com o Teu poder, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja que interessante. No capítulo anterior nós vimos a construção do templo. E a Bíblia fala que ela levou 7 anos para ser construído o templo. Aí nós vimos vários detalhes, a riqueza do templo, a grandeza do templo. Aprendemos que o templo representa a glória de Deus, a majestade de Deus. Era para ser um lugar espetacular em todos os seus detalhes. E aí a narrativa bíblica nos mostra uma outra obra de Salomão. Aqui, na verdade, não é apenas a casa de Salomão. Aqui vai estar reunido a sala do trono, a sala do julgamento, vai estar reunido o local onde ficavam as concubinas e as esposas de Salomão. Também vai estar junto os aposentos da primeira esposa de Salomão, que era filha de Faraó. Agora existe um fato curioso aqui. A somatória dos anos que levou para ser construído dá 20 anos. Nós não sabemos se foi simultâneo a construção do templo, ou se primeiro Salomão edificou o templo e depois edificou a sua casa. Mas aqui nós temos um número interessante. Veja, nós sabemos que essas obras levaram entre 13 anos, que é o limite mínimo, e 20 anos, que é o limite máximo. O que eu quero que você enxergue? Salomão reinou 40 anos. Então, nessas obras aqui, ele gastou entre 1/3 da sua vida, do seu reinado, aliás, e metade do seu reinado. O que nos mostra aqui? Quando nós olhamos para a nossa vida, eu, por exemplo, comecei a vida quebrado. E eu vejo aqui a vida dos irmãos, com todo respeito, na nossa grande maioria, todo mundo começou a vida quebrado, sem um tostão no bolso. Veja, se Salomão, na sua riqueza, na sua grandeza, com toda a sabedoria que Deus deu, ele levou esse número de anos para construir algo sólido. Bem-vindo ao clube, e isso é o que acontece conosco. A nossa vida é construída através dos anos. Lembra que eu ensino? Deus é Deus de processos. Deus é Deus de dia a dia, é pedra sobre pedra, de grão em grão, de glória em glória, vai havendo transformação à nossa volta. Lógico, Salomão teve o recurso, mas nós também tivemos o recurso, de uma forma ou de outra, tiveram que entrar os recursos para a edificação da nossa vida. Qual que é o problema? Vivemos um tempo onde se vendem bênçãos imediatas, bênçãos instantâneas. Além disso, nós vivemos um tempo de uma geração fast food, de comida rápida. E isso eu quero trazer para o meu dia a dia. Só que Deus não trabalha assim.
Deus é Deus de processo. E nesses processos, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo ao nosso Deus. Deus vai mudando o nosso conteúdo, Deus vai mudando a nossa história e Deus vai mudando o nosso redor. Porém, você pode perceber na sua vida vários pontos onde você viu a mão de Deus agindo. E da mesma maneira como foi com Salomão, tem sido conosco, até a consumação dos nossos dias. Lembra da promessa do Novo Testamento? Aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 6. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Vamos parar aqui um pouquinho. Veja, no parágrafo anterior, nós vimos uma construção de 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Olha o tamanho. Aqui nós vemos uma sequência de colunas de 25 metros de comprimento e 15 metros de largura. O que acontece? O texto aqui no hebraico tem palavras muito genéricas. Então não dá para a gente saber muito bem como foi essa casa. Nós temos alguns detalhes, coluna, telhado, o acabamento dela, o luxo dela. Mas uma coisa nós temos que ver, a grandeza dessa obra aqui é enorme. Coisa muito bem feita, muito caprichada. O que eu aprendo aqui? Procurar sempre na minha vida, dentro do possível. Olha a frase, dentro do possível. Fazer as coisas certas, organizadas, bem feitas. Isso está falando alguém que já amarrou muito arame em coisa e já pregou muito prego e já passou muita tira de borracha. Mas sempre que possível, você tem que ser caprichoso, você precisa fazer as coisas com esmero. Por quê? Porque você carrega a imagem e semelhança de Deus. Nesses detalhes, essa imagem e semelhança vai se manifestando. Amém? Desde aquele irmão mais humildezinho, como por exemplo os nossos irmãos no interior da África, que às vezes vão de pé descalço para a igreja, caminhando 20 quilômetros, com uma biblinha bem surrada, uma roupinha bem rota, mas ele vai com o melhor dele, com toda alegria, com todo amor, com todo afeto, buscando adorar o Senhor, e ainda vai ter que retornar 20 quilômetros para voltar para sua casa. E nem sabe se vai ter comida quando ele voltar. Isso é o melhor que ele pode dar. E com esses exemplos simples a gente aprende como servir a Deus. Amém? Vamos a mais um parágrafo. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isso é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro, de soalho a soalho. Salomão aqui faz uma sala apenas para julgamento. Por quê? Porque julgamentos muitas vezes têm que ser feitos de forma reservada. Então ele tinha um local onde ele julgava as causas do povo. Continuando, versículo 8. E em sua casa em que morava havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Entenda, havia dois prédios anexos. Um deles era um prédio extremamente luxuoso. Para quem? Para colocar a princesa, filha de Faraó. Entendeu? Salomão trata ela de maneira especial, por ser a sua primeira mulher, sem contar a importância de ser casado com a filha de Faraó. Lembra todas aquelas conjunturas políticas, aqueles acertos? Tudo isso aqui faz parte. Salomão está seguindo um protocolo dos reis do Oriente, daquela época. Amém? Versículo 9. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor,
cortadas à medida, serradas a serra por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima delas, pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas e de madeira de cedro. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedras lavadas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O que está nos mostrando aqui? Na fundação. Essa fundação dessa casa havia pedras de 4 metros de tamanho. Pedra maciça que foi cortada fora, pedras de grande valor, pedras que chamavam atenção pelo luxo, pelo capricho. O que nós temos que entender? O reino de Salomão refletia a glória de Deus. O que eu preciso entender? Isso é na época de Salomão. Infelizmente, existem pessoas que querem pegar esse contexto e trazer para o nosso e dizer que os crentes só vivem no luxo. Não é verdade. Paulo abriu mão do luxo para ser apóstolo. Pedro abriu mão do seu negócio próprio para ser apóstolo. João e Tiago abriu mão dos negócios da família para ser apóstolo. Eles viviam das ofertas dos irmãos. Jesus sequer tinha onde dormir. Então eu tenho que entender que existem circunstâncias onde essa riqueza se manifesta e existem circunstâncias onde a gente vê o apóstolo Paulo falando que até fome ele passou, que até frio ele passou. Mas o que o apóstolo nos conta? Em todas as coisas ele estava feliz com Deus. Tanto na abundância e na fartura, como na fome e no frio. Esse tem que ser o nosso coração. Deus está te abençoando, está te dando algo bacana, maravilhoso. Eu lembro até hoje, quando eu consegui comprar meu primeiro carro bom, que eu cheguei no carro e dei a partida, eu quase chorei. Até fiquei olhando, mas onde é que se empurra esse carro para pegar no tranco? Funcionava tudo, você ligava farol, tudo. Coisas novas são ótimas, são. Lembra quando você conseguiu acabar sua casa ou alguma peça da maneira que você fez, você ficou super feliz. Isso é muito legal, isso é sinal da bênção de Deus. Mas você também tem que lembrar, porque muitos de nós chegaram na sua casa, não tinha nem piso no chão, não tinha nem forro. Alguns aqui eu conheço a história, chegaram a morar em uma peça. A primeira casa que eu morei aqui, quando cheguei no Paraná 30 anos atrás, eu tive que construir o banheiro da casa. Mas nós éramos felizes. Porque a felicidade não está naquilo que você tem. A felicidade está naquilo que você é em Deus. Sem Deus não adianta ter nada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 13. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Capítulo passado, nós vimos um Hirão, que era do povo fenício. Aqui tem mais um Hirão, não é o mesmo. Esse aqui é filho de uma mulher israelita da tribo de Naphtali, viúva, que era casada com um homem de Tiro. O pai dele era um artífice de cobre. Ele provavelmente era a maior autoridade da região em trabalhar com cobre. Salomão vai lá e contrata o melhor. Amém? Da mesma maneira que nós procuramos ir no melhor médico, no melhor professor, no melhor de tudo. Essa é a natureza do homem. Amém?
Vamos seguir um pouquinho, versículo 15. Texto um pouco longo. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, ou seja, 9 metros. E um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre, para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de malhas. As ligas da obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim, fez as colunas juntamente com as 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel, e os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram da obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs de fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Entenda, veja, ele mandou fazer 2 colunas enormes. Uma delas chamava Jaquim. O que quer dizer Jaquim? Eu anotei aqui. Quer dizer, Javé estabelecerá. Fala do quê? Os decretos de Deus. A outra coluna chamava Boaz, que quer dizer, na força de Javé. O que Salomão está querendo fazer aqui? Exaltar a soberania e o poder de Deus. Por que tudo é enfeitado com romãs? Porque as roupas do sacerdote tinham romãs na sua túnica. O que está querendo ser formado aqui? Um ambiente religioso, que as pessoas, ao olharem, elas entendiam que ali era um local da presença de Deus, onde o nome de Deus era invocado. É isso que está sendo feito aqui. Porém, com muito luxo, muito capricho, muito dinheiro investido. Amém? Vamos à frente, versículo 23. Fez mais um mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até outra borda, perfeitamente redondo, de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados. Cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas, quando o mar foi fundido, e firmava-se sobre 12 bois. 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como de um copo, com uma flor de lírios, que levava 2.000 batos. Entenda, foi feita uma bacia de bronze enorme. Ela foi colocada sobre 12 bois. 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro lado, 3 para o outro lado. Essa bacia cabia aproximadamente 45.000 litros de água. A caixa d'água da sua casa tem 500 litros. Por que essa bacia está aqui? Lembra que o sacrifício dentro do templo envolvia o sacrifício de animais? E que ao sacrificar animais, os sacerdotes se sujavam. Esse mar aqui estava para lavagens sacrificiais, para a limpeza dos sacerdotes. Só que é algo absurdo. Imagina uma bacia de 5 metros de largura. Essa sala tem 4,20. Mais largo do que isso. Por 2,5 metros de altura, essa sala tem 2 metros. Com 22,5 centímetros, 1 palmo de grossura na parede. Tudo de bronze, de cobre.
Imagina o que vale isso aqui. E a narrativa continua, versículo 27, outro texto longo. Fez também as 10 bases de cobre. O comprimento de uma base de 4 côvados, e 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões, e 2 junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam esses suportes fundidos, ao lado de cada uma das junturas, e a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. Também a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Havia mais pias para lavagem. Nessas pias havia o rosto de leões, o rosto de bois, o rosto de querubins. Quando eu chego no livro do Apocalipse, eu entendo que aqui está querendo ser representado um mundo espiritual. Esse rosto de leão, esse rosto de bois, esse rosto de querubim, ele aponta para a criação terrena de Deus e aponta para a criação celestial. Na criação terrena, o leão é o maior dos animais selvagens. Então ele aponta para os animais selvagens. Nós aprendemos isso no Apocalipse. O boi é o maior dos animais domésticos. Aponta para a grandeza dos animais domésticos. O que está querendo apontar aqui? A glória da criação de Deus. Entendem o quadro? O templo é extremamente didático. Quando as pessoas, principalmente naquela época, entravam no templo, elas compreendiam cada coisa do que estava querido ser ensinado ali. E aí, através do ensino da palavra, as pessoas aumentavam o seu entendimento do seu culto a Deus. Dentro desse templo vai ter todas as ferramentas necessárias para adorar a Deus. Amém? Vamos um pouquinho à frente, versículo 38. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. E sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases do lado direito da casa, e 5 do lado esquerdo da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente, para a parte do sul. Depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos de capitéis que estavam sobre a cabeça da coluna, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos de capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses objetos fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre polido. Até aqui, veja, todos os utensílios para fazer o culto, que já era feito na época do tabernáculo que Moisés construiu no deserto. Tudo aquilo estava aqui. Imagina, 400 romãs, 200 para cada rede. Por isso que eu falei para os irmãos, entram na internet e digita lá no Google, o Templo de Salomão. Vale a pena você ver. Como eu já disse, não existe explicação.
para esse templo não ter sido colocado como as 7 maravilhas do mundo antigo. Porque não havia na terra templo tão bonito quanto ele. Não havia nada que se aproximasse. Uma opinião pessoal minha. Me parece que é uma questão antibíblica. Para que não seja colocado. Me parece que é uma questão proposital. Para tentar dessa maneira diminuir a glória e a grandeza do que Deus fez na época de Salomão e de Davi. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 46. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso de cobre. Até aqui. Entenda. O que é fundir em terra barrenta? Quem conhece fundição, os moldes são feitos com argila. Quanto melhor a qualidade da argila, melhor o resultado do molde. Todas essas peças que foram fundidas, elas eram translúcidas. Elas eram espelhadas. Para chegar naquele resultado, você só conseguia quando você tinha a melhor argila. Aí nessa região foi encontrada essa argila e aí foram feitas. É uma obra extremamente fina. Para você trazer para os nossos tempos. Quando você vê uma coluna da construção de uma casa que foi feita por um pedreiro caprichoso, ela é bem lisinha. Quando você vê uma coluna que não foi feita da mesma forma, ela é toda rugosa. É o mesmo princípio, só que aqui no templo tudo foi extremamente caprichado. Era o melhor artífice. Amém? Lembra, está representando a glória de Deus. Versículo 48. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, também de ouro, como também os vasos, e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores, de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pois entre os tesouros da casa do Senhor. Até aqui. Veja, a primeira parte era toda de cobre. Mas a parte que estava no Santo dos Santos, o local da presença da Arca da Aliança, ali onde eram colocados os pães da proposição, tudo ali era de ouro. Ouro finíssimo, ouro de alta qualidade. Por quê? Porque o ouro aponta para a natureza de Deus, para a glória de Deus. Lembra que quando a gente tem uma foto da Nova Jerusalém no Apocalipse, fala que as ruas são de ouro, que os prédios são de ouro. Só que olha que interessante, na figura da Nova Jerusalém, é ouro translúcido, é ouro transparente. O que está apontando? Está apontando que na cidade que nós vamos morar com Deus, tudo na cidade aponta para Deus. A presença de Deus encharca toda a cidade. Da mesma forma que aqui, dentro do templo, lembra? O nome de Deus era invocado no templo, então ela aponta para a presença de Deus. Amém? É isso que está tentando ser feito aqui. A vantagem que eu tenho é que hoje eu tenho o Apocalipse. Aí lá eu pego informações muito mais completas. Aqui eles tinham informação que veio direto. Provavelmente a planta do templo foi dada a Davi.
Tanto é que Davi não pôde construir, o pai de Salomão, mas ele junta objetos que vão ser guardados aqui, de geração para geração. Tem um pequeno ensino escondido aqui, muito importante. Uma geração edifica para outra, outra geração edifica para outra. E elas vão crescendo em Deus, para os propósitos que Deus tem para aquele povo. Se você pegar uma nação, se você pegar uma família, se você pegar um clã, onde isso está sendo desconstruído, algo não está funcionando bem. Algo se perdeu no meio do caminho. Porque é de geração em geração, de etapa em etapa. É só olhar para os nossos avós e alguns dos nossos pais com o maior respeito. Alguns não sabiam escrever o nome. E fizeram tudo isso que está à nossa volta. Se o nosso país é grande, é porque muita gente que nem sabia escrever trabalhou duro para construir esse país que foi construído. Por isso que nós temos que ter amor à nossa pátria e sempre buscar o melhor para a nossa pátria. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Capítulo 8. Cadê minha xícara? Dá para não quebrar. Então, congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Até aqui. Veja, existe um fato interessante aqui que passa desapercebido. Entre o final da construção do templo e o final de aprontar, está tudo pronto, até a consagração do templo, houve uma diferença de 11 meses. Na leitura aqui parece que acabou o templo e já foi consagrado. Não. Salomão espera 11 meses. Por quê? Veja, na história de Israel estava registrado que quando Davi tentou trazer a arca a primeira vez, um homem chamado Uzá foi fulminado pelo Senhor. Aí Davi, de uma maneira caprichada, sistemática, consegue trazer a arca para Jerusalém. Conhecendo essa história, Salomão se programa, Salomão se organiza, Salomão quer fazer um grande evento. Salomão quer honrar o Deus de Israel. Tanto é que ele junta todos os anciãos. Aqui está reunida toda a liderança das tribos de Israel. Aí o que acontece? A arca vai ser trazida da parte baixa de Jerusalém para a parte alta. Entendeu? Onde hoje tem a mesquita de Omar. Acima do Muro das Lamentações. Quando você vê na televisão, houveram protestos perto do Muro das Lamentações, próximo à mesquita de Omar, era onde estava o templo. É ali que nós entendemos que vai ser construído o 3º templo. Na época do final dos tempos. Tem que ser por ali. A não ser que encontre alguma informação arqueológica diferente. Mas é por ali que tem que ser. Percebe? Então Salomão está fazendo tudo com muita calma. Salomão não quer errar. Quando nós formos ver o tamanho do sacrifício que foi feito, foi um evento monstruoso, envolvendo centenas de milhares de animais.
Uma festa que vai durar 14 dias, 2 semanas. Mas vocês já vão entender como Salomão realmente é inteligente, a maneira que ele faz essa consagração aqui, nos ensinando até algumas coisas para a nossa prática de vida. Vamos seguir, versículo 5. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar, nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto para as pontas dos varais, se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficavam ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Isso. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, eles levaram a arca com 2 varões. Dentro da arca tinha as 2 pedras da aliança. Qual a diferença aqui? No tabernáculo, dentro da arca, tinha o pote de maná que caiu do céu, e tinha também a vara de Arão que florescera, confirmando o sacerdócio levítico. Esses 2 objetos sumiram. Não sabemos o que aconteceu. Da mesma maneira que hoje eu não sei onde é que está a arca. Conta a tradição judaica que o profeta Jeremias escondeu a arca. E nunca ninguém encontrou. Existem linhas teológicas que defendem que a arca até está no céu, por causa daquela visão do livro do Apocalipse. Lógico, não seria problema nenhum para Deus, Criador, levar a arca para o céu. Mas são hipóteses, nós não temos como saber, a Bíblia não informa. O que eu sei é que, nesse ponto aqui, só tinha as 2 tábuas de pedra. Agora, tem uma informação importante para você entender. O oráculo, que é o Santo dos Santos, era totalmente escuro. Não entrava nenhuma luz. Então eles deixaram os varões da arca para quê? Quando uma vez por ano o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício pelo povo, ele precisava se guiar dentro da peça. Imagina um local que não tem nenhuma luz. O que ele fazia? Ele entrava pelo lado de grossas cortinas, cortinas essas que no dia da morte de Jesus se rasgaram de cima a baixo. E aí ele tocava nesses varões e através disso, pelo tato, ele ia fazer o seu serviço, lembrando que se ele tivesse pecado, ao entrar no Santo dos Santos, ele era fulminado. Por isso que ele tinha que fazer primeiro um sacrifício pelo pecado do povo, e depois ele fazia o sacrifício pelo seu pecado. Graças a Deus, a história não registra nenhuma morte de sacerdote dentro do Santo dos Santos. Mas ele seria fulminado. Nós hoje não fazemos muita ideia. Agora, olha que interessante, para nós, o livro de Hebreus fala o quê? Porque nós somos sacerdotes, devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, que é a presença de Deus, e apresentar nossas orações, nossos pedidos, nossa súplica, nosso serviço. Entende agora a palavra ousadia? Vamos colocar o quadro, você hoje. Entre aspas, você entra no templo, você mete a mão na cortina e puxa. E entra. E a luz entrou. E você pode entrar tranquilo. Porque o sangue de Jesus cobriu todos os seus pecados. E um miserável pecador como eu, como você, podemos adentrar a presença de Deus e oferecer nossos pedidos.
Sabe que a gente merecia ser fulminado. Mas Deus, na sua graça, nos permitiu isso. Que o Senhor dê revelação e entendimento do que acontece quando no seu espírito você apresenta orações ao Deus Todo-Poderoso. É isso que acontece, você está entrando com ousadia no Santo dos Santos. Esse local tão sagrado, só que hoje é lá no céu. Porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Amém? Precisamos ter entendimento disso, gente. É uma das coisas mais santas que existe. É um dos maiores milagres que Jesus produziu. Cada oração que eu faço, eu estou adentrando o Santo dos Santos e apresentando súplicas e orações. Agora, olha para a minha cara de pecador. Como que eu posso fazer isso? Só através do sangue de Jesus. Por isso que Deus não ouve oração de pecadores. Dessa maneira eficaz. Deus pode ouvir a súplica, Deus pode ouvir o clamor. Mas oração, assim, de maneira bíblica, só seus filhos oferecem. Entendeu? Lembra que só é filho aquele que crê em Cristo? Aí você se torna sacerdote, você pode entrar nesse Santo dos Santos. Amém? Mas vamos voltar o foco aqui para o nosso texto. Versículo 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Até aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja o que acontece. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é representada por uma palavra chamada Shekinah. Só que Shekinah não está na Bíblia. Shekinah foi uma palavra criada depois pelos judeus antigos para representar a glória de Deus. O que está acontecendo aqui? É uma teofania, é uma presença visível de Deus. Lembra quando Moisés, a sarça, começou a queimar na frente dele? É uma teofania. Lembra quando Abraão conversa com Jesus pré-encarnado, o anjo do Senhor? É uma teofania. Lembra quando a pomba desce sobre a cabeça de Jesus no batismo? É uma teofania. Lembra quando o céu abre e Deus fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo? É uma teofania. São presenças visíveis e palpáveis de Deus. Aqui acontece a mesma coisa. Por que esse texto é importante? Existe hoje um ensino das igrejas. É um modismo, na verdade, como tantos que vieram e tantos que foram embora, que é o cair no espírito. Então é muito comum hoje você visitar determinadas igrejas e a turma de repente começa a cair no chão. Pum, 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 pum. E aí você pergunta, fala, por que caiu? Aí a pessoa fala, por causa da presença de Deus. Aí você pergunta, onde que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João caíram no Espírito? Onde que tem isso no Novo Testamento? A pessoa fala, ó, eles não têm, mas João caiu com o rosto em terra no Apocalipse. Aí você vai falar, é verdade, com o rosto em terra, prostrado, por causa da glória de Deus. Da mesma maneira que Daniel caiu com o rosto em terra, da mesma maneira que 2 Crônicas, capítulo 7, mostra que assim que os sacerdotes viram que a glória de Deus se manifestou, caiu todo mundo com o rosto em terra. É só ler a Bíblia. Na Bíblia, todo mundo que cai prostrado diante da glória de Deus. Todo mundo que cai em adoração, reconhecendo a grandeza do Senhor. O rosto em terra representa a honra. O que fizeram? Pegaram essa atitude santa e transformaram em bagunça. Ridicularizaram o Espírito Santo do Senhor.
E existe pessoa que além de ficar caindo de costa, fica imitando cachorro, fica imitando animal, fica fazendo um monte de bagunça na casa do Senhor. De falar bem claramente, se a Bíblia não registra, não é uma manifestação do Espírito Santo. Na melhor das hipóteses é modismo. Na pior das hipóteses é ação demoníaca. Cremos nos dons de maneira bíblica, cremos na continuidade de maneira bíblica, cremos na operação e no poder do Espírito Santo, mas não aceitamos de maneira nenhuma ridicularizar o Espírito Santo. O Espírito Santo é nobre, o Espírito Santo é ordeiro, o Espírito Santo é de organização. Você vai ficar brigando por causa disso? Não, você vai vigiar na sua igreja. Se alguém te perguntar, você explica, olha, nós cremos por causa disso, caiu com o rosto em terra. Acabou. Eu, se fosse você, abrir o olho. Fechou a boca e vem congregar. Não vai ficar brigando por causa disso. Cada um é sabedor de onde quer chegar. Mas nós já passamos em estruturas onde as pessoas caíam de costas, as pessoas diziam que fluíam nos dons, alguns falavam em língua, e hoje está todo mundo fora da igreja. Ontem mesmo estava conversando com a Paula e nós começamos a fazer uma retrospectiva dos últimos 24 anos e das pessoas que nós tivemos contato. E nós percebemos que mais ou menos 80% a 85% está fora da igreja. Que avivamento que é esse? Que presença de Deus que é essa? Onde de cada 10, 8 estão fora. Pelos frutos o conhecereis. Aí você entende por que eu falo que o maior campo missionário brasileiro é a igreja evangélica. Porque muitos não conhecem a salvação. Amém? Vamos seguir. Gente, esse texto aqui é chave, tá? Para isso. É chave. Porque você vai ser acusado de ser frio no espírito. Como, Claudioir, você não late com o latido de Jesus? Misericórdia. Vamos seguir. Versículo 12. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé e disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, seu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará essa casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor, a qual fez em nossos pais, quando as tirou do Egito. Até aqui. Veja, irmãos, o que Salomão está falando aqui? Do cumprimento profético das palavras de Deus. Gente, quando é Deus que fala, aquilo se cumpre. A diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta é que a palavra do verdadeiro profeta se cumpre. Lembrando que hoje em dia não existem mais profetas como do Antigo Testamento. O que existe hoje é o dom de profecia, onde homens cheios do Espírito Santo
falam palavras inspiradas pelo Espírito Santo para orientar, edificar e uma série de coisas sobre a igreja. É diferente, a atividade profética do Antigo Testamento é diferente da atividade profética do Novo. Por quê? Porque tem um monte de profetada, tem um monte de gente falando que não deve, de maneira indevida. E aqui a gente vê o que Deus falou, cumpriu. Salomão edificou e não faltou nada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Mais um texto longo, versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guardas a aliança e a beneficência e teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardasse a teu servo Davi meu pai, e que disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a seu servo Davi, meu pai. Até aqui. Veja que interessante. Aqui Salomão está sendo profeta. Porque o que ele está falando se cumpriu. Como? Jesus Cristo, a raiz de Davi, o descendente de Davi, está hoje assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso no céu. E ele vai trazer esse trono para a terra. Agora, a outra parte da profecia, por causa da desobediência dos descendentes, ela parou na história. Primeiro, no século V a.C., com a destruição de Jerusalém e do templo, e depois em 70 depois de Cristo, quando o segundo templo foi destruído, e o povo espalhado pela terra, e abriu praticamente a Era da Graça. Por isso que eu e você estamos sentados aqui. Mas a palavra de Salomão se cumpriu. Jesus está sentado, ele é a raiz de Davi, ele é descendente de Davi. Percebe que a palavra do profeta sempre se cumpre. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, 27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, até o céu dos céus, não te poderia conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração do teu servo, o que hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre essa casa, sobre esse lugar, do qual dizeste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa, quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramento de maldição diante do seu altar nessa casa. Ouve tu então nos céus e age, e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. O que Salomão começa a fazer aqui? Salomão começa a fazer um conjunto de orações. Nessas orações, ele começa a relembrar a lei de Moisés. Ele começa a pegar princípios que estão na lei de Moisés e trazendo para Deus. Por que isso é importante para nós? Talvez o mais importante dessa palavra é a oração que Salomão fez. Veja, sempre que você orar, você tem que buscar orar de maneira bíblica. Nós vamos explorar um pouco mais isso nas aplicações. Tudo que você pedir conforme a Bíblia, de maneira correta, você vai receber.
Por que você pede e Deus não ouve? Porque você não está orando de maneira bíblica. Lembra que Tiago falou? Pedis e não recebeis, porque vocês pedem para o próprio deleite. Quando Tiago, irmão de Jesus, falou isso, ele dá uma chicotada na turma que só pede para si. Tiago, irmão do Senhor, é extremamente duro. Mostrando, olha, pare de pedir do seu próprio deleite. Começa a pedir de maneira bíblica. Amém? Quanta gente hoje na igreja buscando a Deus, buscando proveito próprio, bênção pessoal. Nós tínhamos que estar aqui para servir a Deus. Nós tínhamos que estar aqui porque a gente ama a Deus. Nós tínhamos que estar aqui porque a gente é agradecido pelo presente da vida eterna. Nós temos que estar aqui porque nós vamos reencontrar todas as pessoas queridas que morreram em Cristo. E vamos estar todos juntos para sempre com o Senhor. Que é maior presente do que isso? Lembra do que eu sempre falo? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lembrando, aqui não tem nenhum morto de fome. Nós temos bem mais que a nossa necessidade. Embora alguns estão passando por uma fase de transição da vida, essa transição é momentânea. Ela vai embora. Então nós temos um Pai que nos abençoa, mas a pergunta é, com que coração você serve a Deus? Com que coração você ora a Deus? Com que coração você apresenta as orações a Deus? É o que está sendo falado aqui. Deixa eu ler só mais alguns versículos para encerrar o capítulo. Aí vamos lá, versículo 33. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levar a terra que tem dado aos seus pais. O que ele está falando aqui? Do arrependimento e perdão. Como que eu entro diante de Deus? Senhor, perdoa, porque eu sou pecador. Deveria ser assim nossa oração. Gente, nós pecamos diariamente. Nós pensamos coisas indevidas. Esses pensamentos são pecaminosos. Sabe até quando eles vão durar? Até o fim da vida. Porque você tem uma natureza carnal no seu sangue. Mas você pode muito bem reconhecer, Senhor, o Senhor sabe que eu sou torto, o Senhor sabe que eu peco, mas o Senhor sabe que eu te amo, então perdão. Já começa pelo começo, dando nome aos bois, miserável pecador, alcançado pela graça de Deus, orando ao Deus Santo, Santo, Santo. Como é que se ensina hoje? Deus na mão do crente, o crente, eu decreto, eu não aceito, eu determino. Misericórdia. Você quer conhecer a teologia de uma pessoa? Presta atenção como ela ora. Você vai ver tudo que está no coração dela. O certo e o errado. Ouviu, eu decreto, eu determino, pula fora. Não é uma oração bíblica. O único ser que tem poder de decretar e determinar é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Entendeu? Que se apresenta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus Trino. Esse sim, decreta e executa. É o Todo-Poderoso. Amém? Vamos um pouco à frente, versículo 37. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para essa casa. Vamos fazer uma pausa. O que Salomão fala agora? Desastres naturais e pestes. Quem envia a peste? A Bíblia fala, Deus. Quem viu o desastre natural? A Bíblia fala, Deus.
A quem você deve orar por essas coisas? Deus. Se está vendo o mundo pegar fogo à sua volta, ore a Deus. Ele pode te guardar. Cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, tu não serás atingido. Quem é que garante o tu não serás atingido? A sua mãozinha na cabeça? Imagina, só para vocês entenderem, eu imagino que nós não vamos estar mais aqui. Mas num momento do Apocalipse vão chover pedras de 30 quilos. Se um granizo do tamanho de uma bola de ping-pong já faz o estrago que faz, imagina um granizo de 30 quilos. Adianta pôr mãozinha na cabeça? Por isso que a Bíblia fala que os homens entrarão nas cavernas com horror por causa das coisas que estão acontecendo. Entendeu? Deus, gente, entenda, nós estamos vivendo um tempo que Deus está chacoalhando a terra. Deus está avisando. Meu filho vai voltar. Eu estou estabelecendo juízo sobre a terra. O clamor do povo está chegando aos meus ouvidos. Eu vou julgar, eu vou punir. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Rei de amor, o Pai das luzes, porém sou um Deus de juízo. O que nós temos que fazer? Clamar a Deus. Olha quanta seca na Europa, olha quanta coisa ruim. Aqui no Brasil, faz 3 semanas que as nossas regiões produtoras estão sendo castigadas por granizo, por alagamento. O trigo ainda não acabou de ser colhido. A safra de arroz do ano que vem vai ser 15% menor. Precisa pintar um quadro? Ou você precisa começar a se posicionar em oração? Senhor, Tu és o Deus de misericórdia. Tu és um Deus bom. Tu és o Deus que coloca o alimento na minha mesa. Entendeu? É hora de orar. Não estou querendo botar medo, estou te situando no que está acontecendo. Nós podemos estar à beira de um conflito. Desde pequeno, a gente morria de medo disso. Nosso maior medo era um conflito. Porque no nosso folclore, que não era bíblico, a gente achava que o mundo ia acabar antes do ano 2000 ou no ano 2000. Isso não é bíblico. Mas nós mal conhecíamos Bíblia. Primeira vez que eu peguei uma Bíblia na mão, eu não sabia o que era JO de João. Eu não sabia o que era MT de Mateus. Como é que um cara desse vai saber de Bíblia? Mal eu sabia quem era Jesus. E olha, ia para a igreja, fiz primeira comunhão, só não fiz Cristo, primeira comunhão, batismo, ia na missa, não entendia nada. Então assim, precisamos orar, precisamos interceder, precisamos pedir a mão de Deus sobre o nosso país. Nós precisamos do favor de Deus. Tem muita maldade por aí. Estamos vivendo um tempo maluco, como nunca se viu, em todas as áreas. Comece a ter discernimento, peça sabedoria a Deus. Pela minha leitura bíblica, eu entendo que os tempos vão ficar cada vez mais acirrados. Porém, Apocalipse 3,10 fala: porque foste testemunha fiel, eis que vos guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Qual é o meu papel? Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. A pergunta é, já dentro das aplicações da nossa palavra, Deus é de verdade o primeiro na sua vida? Hoje? Na sua agenda está lá, número 1, Deus, número 2, Deus, número 3, Deus, número 4, Deus, número 5, Deus, número 6, bom, número 6 que eu vou colocar. Ah, estou na dúvida, põe Deus. Aí eu vou ver lá no 7º.
Gente, isso tem que ser uma realidade, não pode ser palavra jogada. Ou Deus é o primeiro da sua vida, ou ele não é, não tem meio termo. Quer um conselho bom? Se arrepende das más obras e começa a buscar Deus de todo o seu coração. Não precisa virar carola de igreja. É no coração. Realmente Deus sendo o primeiro, regendo todas as suas atitudes. Aí no seu dia a dia você vai buscar Deus, congregando, orando, lendo a Bíblia, ouvindo boas palavras, ouvindo louvor em casa. Está buscando a Deus. Entendeu? Buscando as coisas da luz, tirando os olhos das coisas das trevas. Veja, Salomão foi um cara, no começo da carreira dele, super consagrado. Não vai dar tempo aqui, mas eu vou completar o capítulo. Veja, ele vai fazer todas essas orações. Ele vai encerrar toda a festa, juntamente com a festa dos tabernáculos, que durava mais 7 dias. Uma enorme festa. Por quê? Porque ele era consagrado, ele buscava santidade, ele queria a Deus. Bastou ele desviar o seu coração. A Bíblia vai falar que ele acabou a vida servindo a ídolos. Se Salomão, homem que teve uma sabedoria que ninguém teve, acabou a vida pecando, quem somos nós? Percebe que está vendo? Agora vamos para o final do capítulo, versículo 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas, e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias. E mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. E então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel o seu povo. Até aqui. Entenderam agora por que Salomão levou 11 meses? Ele organizou tudo, ele pegou todos os animais, ele fez toda uma logística, trouxe todo o povo e ainda emendou a festa com a festa dos tabernáculos. Para ser uma grandiosa... O que Salomão está querendo fazer aqui? Honrar o Senhor. Aplicação pessoal. Você honra a Deus nas suas atitudes. Aplicação pessoal. Quando você vai orar, você tem um coração arrependido mesmo dos seus erros? Ou você faz as coisas por mera religião? Quando você se dirige a Deus, você compreende o que está acontecendo? A solenidade daquilo. Você para pensar no que você está pedindo. Veja, estamos vivendo um tempo que tem gente pedindo para que pessoas morram. Não estou dizendo aqui que eu concordo com coisas erradas, mas isso é um absurdo. O que eu tenho que orar? Palavras de Jesus, que venha o teu reino. O que eu aprendo aqui na palavra? Que Deus é Deus de justiça. Quando vem o reino, a justiça vem. Quem é o melhor para estabelecer justiça? O Deus Todo-Poderoso. Qual é o papel do povo? Lembro das palavras que estão na Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, buscar a minha face, aí juntando outros textos, se arrepender dos seus pecados, me buscar de todo o coração, eu o ouvirei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Povo de Deus é povo que ama a Deus, é povo intenso, é povo que busca santificação, é povo que busca consagração. Só para você entender, a média brasileira de ficar em mídia social, em televisão, em coisa que não presta, é de 7 horas por dia. Qual foi a última vez que você pegou sua Bíblia e leu? Qual foi a última vez que você separou um tempinho para fazer uma oração básica para o Senhor? Quando no grupo da igreja chega uma oração, qual foi a última vez que você se preocupou com o seu irmão e orar por algo que ele está pedindo oração necessitado? Cuidado, existem muitas formas de não honrar a Deus. Que realmente, de maneira simples, a gente tem um coração consagrado e apaixonado por Deus, como foi Salomão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que tudo isso que foi ensinado hoje, Pai, seja formado em nós, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, possamos te buscar de todo o coração, e te servirmos e adorarmos em espírito e em verdade. No nome de Jesus, amém.